Tudo bom? Tudo na bênção? Glória a Deus. Queridos, a ministração, final que nós deixamos para fazer o fecha, vem com o título A Cura da Esterilidade. O que vem ser, irmãos, isso? Nós temos um texto aqui que nós vamos ler daqui a pouco, em 2 Samuel, capítulo 6. Mas daqui a pouco a gente vai ler. Mas quando você ouve essa palavra, esterilidade, o que vem na sua mente? Eu fui no dicionário e dei uma olhadinha no dicionário. E o dicionário fala o seguinte: esterilidade é aquilo que já não tem mais como se reproduzir para a continuidade da espécie. Por exemplo, uma semente, quando ela é estéril, ela é infecunda, ela não tem mais vida, ela não consegue dar continuidade naquela espécie. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você entender mais. Será que tem áreas da vida da gente que nós somos estéreis? Que a gente não consegue produzir? Que a gente não consegue frutificar? São áreas mortas na vida da gente? Ou somos de repente frutíferos naquela área, mas por certas atitudes, por certos comportamentos, nós nos tornamos estéreis, passamos a não frutificar mais. Eu estava falando aqui no nosso primeiro culto, no culto das 5, que eu morava numa cidade do estado do Pará, alguns anos atrás. E como a cidade é pequenininha, você acaba conhecendo as pessoas, vendo a vida das pessoas. Você acaba vivendo ali, convivendo com aquelas pessoas e sabendo, na verdade, um pouco da vida daquelas pessoas. E eu conheci um rapaz lá, nessa cidade, que era pensa num cara trabalhador, um cara que, sabe, de madrugada já na batalha, um cara da lida. E esse rapaz, ele prosperava. Mas com o decorrer do tempo, da forma como ele prosperava, ele também empobrecia de novo. E sempre que eu conhecia aquele homem era assim, crescendo, diminuindo, voltava de novo. Parece uma sanfona, vai, volta. Aí você fala: pastor, o que tem a ver isso com esterilidade? Quando você coloca uma semente na terra, que ela é boa, o que ela faz, irmãos? Ela cresce, diminui, ela cresce, diminui. É assim que a planta fica? Não. Depois que você joga ela na terra, ela vai começar a produzir, ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai, e daqui a um tempo ela pode dar os seus frutos. Então, a vontade de Deus é que sejamos frutíferos. Agora nós precisamos aprender com a palavra de Deus, exemplos da palavra de Deus, a respeito de frutificação e de esterilidade. Nós vamos ver aqui como ter a cura da esterilidade. Nós vamos ver a história, na verdade, de duas mulheres. Uma dessas mulheres era estéril e ficou curada. A outra era saudável e ficou estéril. Então, uma das mulheres, ela poderia ter filhos, e a sua geração iria dar continuidade com seus filhos, mas ela, infelizmente,
por causa de uma situação, por causa de atitudes, ela veio a não produzir mais filhos. E a outra mulher, sabe, que teve um coração totalmente diferente, que era estéril, passou a ter filhos, e muitos filhos. Mas abra sua Bíblia comigo rapidamente, por favor, para o livro de 2 Samuel, capítulo 6, e verso 12 em diante. Está comigo, irmão? 2 Samuel 6, 12 em diante. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, agora observe isso aqui, irmãos, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, olha o que ela fez: desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos, ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, a filha de Saul saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me ao teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda, mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falastes, delas serei honrado. Agora, olha o verso 23. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Queridos, o verso 23, ele traz uma sentença muito triste. Nunca frutificou, nunca multiplicou até o dia da sua morte. Agora veja bem uma coisa, a palavra de Deus nos ensina qual a causa da esterilidade, quais as razões que às vezes nós não frutificamos na vida. Você coloca um projeto, não funciona. Você abre uma empresa, não dá certo. Você começa a estudar, desiste. Você casa e tem problemas dentro de casa, e parece que nada dá certo para você. E a gente se pergunta: por que isso? Porque a causa, às vezes, de não conseguirmos frutificar como devíamos. Por que às vezes, sabe, nós não conseguimos desenvolver, sabe, amadurecer como homem de Deus?
Por que que às vezes na vida familiar a gente fica ali sofrendo, sabe? Por que que às vezes na vida financeira a gente fica sofrendo angústia? Por quê, irmãos? Olha, eu vou te mostrar algumas coisas aqui, baseado na palavra de Deus. Como é que uma mulher que frutificava passou a não frutificar mais? E eu te pergunto, queridos irmãos, qual é a razão, sabe, desses exemplos que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus? Qual é a razão? Por que que essas coisas estão aqui? Qual o motivo? Para que eu possa aprender, irmãos, para que você possa aprender, para que você não caia na armadilha da esterilidade, para que você não fique infrutífero, para que a sua vida, me perdoe a expressão que eu vou falar, para que a sua vida não vire uma desgraça, para que você, sabe, não consiga crescer, não consiga romper em áreas da sua vida. Para isso, porque Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que a sua vida brilhe, né? O que a palavra de Deus fala? Que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Esse é o projeto de Deus, meu querido. Deus não quer que você avance e volte, avance e volte, avance e sofra e vai, né, e sofre de novo, e cresce, e diminui, e avança e vem para cá. Não, Deus não quer isso. Deus não quer que você tenha uma vida, né, de altos e baixos. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Amém? Então vamos ver aqui qual a causa da esterilidade. Primeira coisa, essa pessoa ela começa a faltar de vez em quando nos eventos importantes da sua igreja. Mas pastor, foi isso que aconteceu com Mical? Exatamente. Havia uma convocação do rei para que todo Israel estivesse lá. Ele chamou todo o povo de Israel. E quem não foi? Mical. Não quis ir. Não apareceu nesse grande evento que Davi havia convocado. Era uma festa, era um grande acontecimento, e Mical não estava presente. Todos os israelitas estavam naquela festa, exceto quem? Mical. Talvez, irmãos, fosse a festa mais importante da vida de Davi. Por quê? Porque ele estava trazendo a presença de Deus para dentro de Jerusalém, né? Através da arca. Era um evento do povão. E Mical, sendo criada sempre como princesa dos palácios, se sentiu importante demais para fazer parte daquela festa. Então, meu querido irmão, aqui está o primeiro erro de Mical. Não foi o fato dela não estar na festa no certo sentido, né? Mas o que provocou a falta dela ali. Porque eu sei, irmãos, por exemplo, talvez tem pessoas que não estão aqui hoje à noite. Mas por que não estão? Possivelmente estão de plantão. Talvez um policial, né, tá trabalhando. Talvez uma enfermeira trabalhando. E te entende isso, sabe isso perfeitamente, né? Eu lembro em Santarém, pastor Josias, que eu tinha um líder de louvor, que ele era sargento. E aconteceu às vezes perto do começar o culto, ele chegar comigo: pastor, agora mesmo ligaram e nós temos que fazer eu não sei como é que chama, fazer uma diligência, né? E ele precisava correndo rápido para o quartel. Aí eu ia dizer para ele: não, você não pode ir, Enoque, você não pode ir. Não podia. Mas o caso aqui, irmãos, é que Mical simplesmente desprezou e falou o seguinte: eu ir nessa festa, eu me misturar com esta gente, vou nada. Queridos, olha, eu falo isso com muito amor e carinho. Quantas pessoas às vezes na igreja fazem isso? Eu não vou lá, eu não gosto desse negócio aí.
Aí despreza um evento importante, uma coisa que ia abençoar a vida daquela pessoa, algo que ia trazer uma nova vida, uma nova direção, uma nova perspectiva na liderança dela, mas não dá importância, simplesmente despreza. Eu não vou, eu que vou lá me misturar com esse pessoal, eu não quero saber isso para a minha vida. E às vezes a pessoa não vem. Aí depois a pessoa não sabe por que ela está em áreas da vida sofrendo. Aí ela fica buscando oração, ela fica às vezes buscando resolver uma situação, mas na verdade ela mesma está provocando isso. A pessoa mesmo está tendo um coração, sabe, fechado para as coisas de Deus, e desprezando as coisas de Deus, e depois ela não sabe a razão por que está acontecendo isso, por que ela não consegue resolver essa situação. Aí o culpado quem é? O culpado é o discipulador, o culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado é o diabo. Tem um bocado de culpado, menos ela. Ela não consegue enxergar que ela está sendo desobediente. Ela não consegue. Infelizmente. Eu te falo uma coisa, irmãos. A igreja do Senhor, ela vai caminhar, ela vai crescer, ela vai avançar. Você pode ter certeza. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tive uma experiência um tempo desse. Eu estava lendo lá em Apocalipse, e eu cheguei naquela parte que a Bíblia fala que veio povos de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, sabe? E eu lendo aquela palavra, veio tipo como se fosse uma voz na minha cabeça, no meu coração. É como se Deus estivesse perguntando: está vendo isso aqui, Diego? Você está vendo isso aqui? E Deus falando para mim: isso aqui vai acontecer. De todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos, essas pessoas, elas irão para a casa do Senhor. E sabe que o que estava no meu coração é como se Deus estivesse falando comigo assim: olha, se você ajudar ou não, isso aqui vai acontecer. Porque às vezes nós nos tornamos tão importante que a gente acha que é insubstituível, né? Às vezes a gente não vai no evento da igreja, às vezes nós temos um talento, nós temos uma habilidade que poderia ser usado naquele evento, mas nós não vamos, nós não colocamos à disposição. Aí a gente acha o seguinte, aí a gente acha que não vai para frente porque eu não fui. Irmãos, não é assim que funciona. A obra de Deus, ela vai continuar caminhando. A obra de Deus, ela vai continuar crescendo. Ela vai continuar rompendo, avançando. Querendo eu ou não, ela vai. Amém, gente? Agora, é evidente que o convite é para você. Que é para você estar aqui. Que é para você participar. Que é para você vir ajudar. É para você estar presente nos eventos da casa de Deus. Mas Mical, ela cometeu um erro, e o erro que ela cometeu causou esterilidade na vida dela. Querido irmão, eu quero te perguntar nessa noite: você tem aceitado a convocação da liderança dessa igreja? Você tem, sabe, pegado na mão dos seus pastores e falado: olha, conta comigo, pastor, conta comigo, pastora, nós estamos nessa juntos, nós queremos ajudar. De alguma forma, de alguma maneira, nós queremos ajudar, nós queremos fazer parte desse grande projeto de crescimento e de avanço do reino de Deus. Amém, gente? Qual é a segunda causa de se tornar infrutífero? Segundo, não valoriza a adoração
coletiva. Preste atenção, irmãos, que a cada 6 passos eles paravam, faziam o sacrifício dos animais e avançavam. Aí pensa no negócio, pensa comigo aqui, porque é a Bíblia que está falando que a cada 6 passos eles paravam e adoravam. Então conte comigo, olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí pegavam os animais, faziam o sacrifício, eles adoravam a Deus, glorificavam o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Davi dançava, bailava da presença de Deus. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traz os animais, sacrifica, faz adoração. E Davi dançava e pulava na presença de Deus, adorava, o nome do Senhor era exaltado. Aí de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traz os animais, vamos fazer o sacrifício, vamos fazer a adoração, vamos glorificar o nome do Senhor. Aí de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você está cansado, irmão? Cansa só de ver, não cansa? Agora eu quero te perguntar uma coisa. E aqueles irmãos naquele dia lá, meu querido, no deserto, no sol quente, a cada 6 passos eles paravam e adoravam. Você sabe o que a igreja quer hoje, irmãos? Nós queremos uma adoração fácil, nós queremos uma adoração sem sacrifício. Ninguém gosta de estar num ambiente desconfortável. Nós queremos as coisas tão fáceis, né? A gente não quer estar junto às vezes com os irmãos de adoração. Ai meu Deus, que culto prolongado, que adoração prolongada. Ai Jesus, eu estou cansado de ficar em pé, né? Parece que a gente está pesando 300 quilos, a gente quer sentar na cadeira, né? E a gente fica ali, ai Jesus amado. Sabe o que acontece, irmãos? O ser humano, ele não gosta do desconforto. Não gosta. Nós queremos as coisas fáceis. Não é verdade? Sim ou não? Pois Mical, ela cometeu esse erro. Ela não valorizou a adoração coletiva. Ela não estava lá, ela não foi para a convocação, ela não aceitou. O coração dela estava desprezando, sabe, meu querido, desprezou o que Davi estava fazendo. Meu irmão, minha irmã, cuidado com seu coração. Se você não puder vir no evento, que você, claro, tenha uma justificativa certa, que você tenha realmente, sabe, algo concreto para você não estar ali. Não é simplesmente, não, eu não vou, eu vou ficar aqui em casa, né? Afinal de contas, hoje à noite tem o Fantástico, né? Ai, o meu time predileto vai jogar hoje à tarde. Como? O pastor marcou para 3 da tarde, né? O Vasco da Gama vai jogar. Aí o Vasquinho vai lá e pega uma peia, né? Aí o cabra perdeu a bênção na igreja, o time dele perdeu. O que ele ganhou? Nada. Então o que acontece, querido? Davi dançava com toda a sua força, e todos gritavam de alegria ao som das trombetas. Mas Mical estava lá na janela, somente observando, só olhando. Aí presta atenção numa coisa. Vamos trazer essa adoração de Davi para os nossos dias. Presta atenção comigo. Como é que Davi adorava? Ele pulava com todas as suas forças. Você já imaginou um homem pulando com todas as suas forças? Como é que é? Irmão, se essa igreja fizesse isso hoje, vocês que estão aqui, e alguém passasse ali fora, ia olhar lá de fora e dizer: meu Deus, que crentalhada doida é essa? Sim ou não? Sim.
Mas é assim que as pessoas tratam quando elas não entendem dos princípios de Deus. Foi assim que Mical se comportou. Enquanto Davi saltava e pulava de alegria, sabe onde Mical estava? Vendo, só observando, né? Então existe aqueles que valorizam a adoração, mas existe aqueles que são como Mical, ficam somente observando os outros adorando. Uns são os verdadeiros adoradores, eles querem buscar a presença de Deus com toda intensidade. Outros só observam. Já viu às vezes aquele irmão, aquela irmã que está um pouquinho mais, né, exaltado? Às vezes o irmão fica olhando aí, rapaz, que negócio é esse, hein? Xiii. Já viu isso? Não, irmão, você não pode, né? Você não pode pular, você não pode. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Isso é exagero. Para com isso. Gente, eu não posso ser árbitro sobre a vida do meu irmão. Se ele quiser pular, deixa ele pular. Se ele quiser ajoelhar, deixa ele ajoelhar. Se ele quiser bailar, deixa ele bailar. Se ele quiser cair no chão, deixa ele cair no chão. Agora, eu vou dizer que exagero. Olha, foi isso que Mical fez. Pior, chamou Davi de vadio, vagabundo. Esse vadio parece um cão, parece um cachorro. É isso que ela fala. Pior, irmãos, Davi, na verdade, não estava com a orla de um rei, né? Ele não estava com uma vestimenta de rei. A Bíblia fala que ele estava tipo com um vestido. Deduz-se, isso aqui já é uma tradução, uma interpretação minha, né? Deduz então, entre linhas, que quando Davi pulava com o vestido, sabe o que acontecia? A cueca de Davi aparecia. Jesus amado, se a gente for analisar humanamente falando, cara, isso era um exagero, isso era uma loucura, sabe, irmãos? Às vezes a palavra de Deus leva este extremo exatamente para que a gente não possa julgar. A gente vai ter vontade de julgar, a gente vai ter vontade de olhar e dar a nossa opinião. Por isso, quando o irmão estiver adorando no seu lado, ou pulando, ou gritando, ou talvez não fazendo nada, ainda assim, você não pode olhar para o seu irmão. Se seu irmão estiver lá, só em silêncio, esse cara aqui não está adorando. Mas quem foi que disse? Já existe uma medida, onde você sabe se o seu irmão está adorando ou não? Por isso, meu querido, né? Deixe o seu irmão, faça a sua adoração, não cometa o mesmo erro de Mical. Número 3. Perdão, eu ia ler um texto aqui. Coloca o texto para mim, irmão querido. Tiago capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Queridos, qual é a primeira frase, a primeira palavrinha que está ali? O que diz? Chegai-vos. Ou seja, toda ação tem uma reação. Então, na verdade, se eu ficar aqui e não adorar absolutamente nada, Deus não vem. Mas se você se chegar a Deus, Ele vem. Por isso que é necessário você adorar, você orar, você buscar a Deus, porque quando você vai, Ele vem. Toda ação causa uma reação, mas se você não faz nada, também Deus não faz nada. Se você bate na porta, se Deus bate na porta e eu não abrir, Ele fica onde? Fica do lado de fora. Mas se Ele bate na porta e eu abro, evidentemente que nós vamos ter comunhão um com o outro. Número 3, irmãos,
não prioriza a convocação, as convocações dos seus líderes. O rei era seu próprio marido. Toda Israel respondeu ao seu líder, mas ela não, preferiu ficar em casa, não teve reverência, não teve submissão e obediência a seu líder. Queridos, eu vou repetir isso aqui de novo. Depois a pessoa não sabe por que a vida dessa pessoa está dando para trás, por que não cresce espiritualmente, por que a vida familiar está sofrendo na vida familiar, por que na vida secular, a vida secular não avança, não cresce. Por quê? Por quê, meu querido? São coisas como essa, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra e que nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para entender, para compreender. Aí você fala, pastor, isso aqui pode causar uma esterilidade. Irmãos, é o que eu estou lendo na Bíblia para você, meu querido. Isso aqui eu não estou inventando e nem pegando de um livro para te mostrar aqui. Não. Essa foi a causa da esterilidade de Mical. Quando Davi convoca, ela não vai. Mas não vai por quê? Porque ela despreza no coração, ela não quer se unir, ela não quer ter, sabe, a mesma pegada da sua liderança, ela não quer estar ali na batalha, juntos, trabalhando, sabe, fazendo com que a coisa aconteça. Não, eu não vou. Irmãos, infelizmente, às vezes tem pessoas assim na igreja, mas nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que mudar, irmãos. Os nossos corações têm que mudar. Quando houver uma convocação da sua liderança, olha, vá, meu irmão, receba essa convocação. Se por acaso não for dar para você estar presente, mas que seja por uma boa razão, meu querido, e não porque não quer ir, não porque despreza no coração. Os irmãos estão me entendendo? Estão me compreendendo? Número 4, o que causa a esterilidade? Essa pessoa se torna especialista em observar, mas medíocre em realmente participar. Era exatamente isso, né, que Mical fez. São pessoas que falam de tudo, elas observam os defeitos de tudo, mas não se colocam à disposição para participar da obra, dos eventos, para ajudar nas mudanças e nas melhorias. Mas elas gostam de observar. Olha, o erro está ali. Olha, isso aqui não está certo. Olha, se fizesse assim. Olha, se isso aqui mudasse, seria diferente. Mas o problema é que a pessoa, ela não vai lá e diz o seguinte: olha, se isso aqui mudasse, mas pastor, olha, eu estou bem aqui, pronto para ajudar, pronto para fazer a diferença. Conte comigo, meu pastor, conte comigo, meu líder, eu estou aqui para ajudar. Mas não, o espírito de Mical é diferente. Ele fica só olhando, fica só observando. E onde está o erro? Eles são especialistas. Eles acham os erros, eles acham onde está errado, mas se colocar como a solução, não querem. Mas isso vai mudar, irmão. Se por acaso existe, sabe, qualquer sintoma no nosso coração, o que nós devemos fazer? Espírito Santo, me ajude. Eu não quero ser assim. Eu quero ter uma vida livre para abençoar e ser abençoado no reino de Deus, em nome de Jesus. Número 5, se acha inteligente demais e chega a conclusões precipitadas. Meu querido irmão, minha querida irmã, onde está o pecado de a pessoa querer estudar, querer se aprimorar, querer fazer um doutorado, um mestrado? Tem um pecado nisso? Tem alguma coisa errada com isso?
Não. É igual um homem de Deus, um pastor, que ele quer se aprimorar, ele quer crescer, ele lê, ele busca, né? Vai buscar mais informação. Mas nós temos que ter cuidado, para que a gente, né, infelizmente, não possa, por dentro, estar orgulhosos da nossa grande sabedoria, e a gente começa a fazer julgamentos precipitados. A gente começa a julgar. Mas por quê? Porque eu conheço. Porque eu conheço. E às vezes a pessoa acaba falando bobagem, se mete a inteligente e a muito sábio, e acaba fazendo bobagem, se precipitando, falando o que não devia. Entende, meu querido? Por isso, meu irmão, olha, eu vou falar para você: estude, verdade, busque o conhecimento, glória a Deus por isso, mas não deixe que o seu coração fique grandão demais, né? A sua cabeça grande demais, muita sabedoria, aí te começa, né? Por causa, olha o que 1 Coríntios, irmãos, capítulo 8, verso 1, a parte B do versículo fala: a ciência incha, mas o amor edifica. Muita letra usada de uma forma errada pode matar o coração das pessoas. Mas vamos usar o conhecimento para que o reino de Deus cresça, para que o reino do Senhor Jesus avance sobre essa terra, no nome de Jesus. Amém, gente? Número 6. Não tem o temor de Deus em respeitar a autoridade, e tampouco a unção de Deus. Queridos, essas pessoas, elas não respeitam. Não tem respeito no coração dessas pessoas. Ela não respeita a unção de Deus. São pessoas que têm um coração, infelizmente, já adoecido pela infrutificação, pela esterilidade, pela uma vida infrutífera. Os seus corações já está doente e não sabe. Pior, não sabe que está doente. Por isso, não tem medo, não tem respeito. Abre a boca às vezes para falar coisas, sabe, queridos, que vai agredir, que vai difamar, entende? Que vai trazer dano à igreja, ao reino de Deus. Mas por quê? Porque são pessoas que não respeitam o princípio de autoridade espiritual. Não respeita, não tem medo das consequências. Mical devia ter feito o que, irmãos? Ela devia ter esperado o seu marido chegar. Deixa Davi chegar em casa para conversar, para talvez de repente dar a opinião dela. Mas não, ela fica na janela de casa e ela fica observando Davi, e ela fica julgando Davi. Meu querido irmão, eu vou falar uma coisa aqui para você. O problema, sabe, não é você perguntar. O problema não é você querer saber. O problema não é você querer um esclarecimento. O problema é a atitude do coração. É a pessoa aí com falta de respeito. Esse é o problema. É isso que causa no coração das pessoas, sabe, a esterilidade. Aí depois a pessoa não sabe. Ai, pastor, não sei porque a minha vida está assim. Ai, pastor, não sei porque essas coisas estão dando errado. Pastor, me ajude em oração. Mas você vai ver a vida dessa pessoa. É uma pessoa que não respeita a autoridade. É uma pessoa que critica e não ajuda. É uma pessoa que está ali, que não faz parte da adoração coletiva. Infelizmente, a vida dessa pessoa está sendo invadida. O coração dessa pessoa está sendo adoecido. Por quê? Por causa das suas atitudes. Meu irmão, minha irmã,
Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Você está junto com seus líderes? Vocês estão orando por eles para que tudo possa dar certo? Para que o reino de Deus cresça e avance? Como tem sido o seu coração? Você está feliz por a igreja estar crescendo, está avançando? Amém, gente? Glória a Deus. Número 7. Não usa da mínima coerência para ver o verdadeiro histórico do homem de Deus ou da mulher de Deus. Foi exatamente o que ela fez com Davi. É aquela pessoa facilmente influenciada por más conversações. Quando alguém difama um homem de Deus ou uma mulher de Deus aos seus ouvidos, essa pessoa não tem critério, ela não tem consideração pelo histórico do homem de Deus. Não tem, irmãos. Aí começa a falar bobagem, sabe? Aí começa, a abrir a sua boca para difamar, para falar coisas que não devia, sabe? Infelizmente. E o histórico da pessoa fica para trás. Quem era Davi, meu querido irmão? Davi era um grande general, era um grande homem de Deus. Mas Mical teve consideração por esse histórico? Não teve. Ela não quis nem saber. Ela não quis nem saber. E começou a falar. Então o que eu quero falar para você hoje à noite, sabe, em nome de Jesus, meu irmão, coloque o seu coração, sabe, na presença de Deus. Peça para o Espírito Santo, me ajude. Sabe, eu não quero esse espírito de Mical na minha vida. Sabe, eu não quero ser assim. Eu não quero viver uma vida assim. Número 8, irmãos. Despreza os que demonstram verdadeira paixão pelo Senhor, porque acham que são exagerados. Já viu aquele negócio? Se o irmão orar muito, se o irmão jejuar muito, tem pessoas que falam: é porque ele está querendo ser santo demais, é um exagerado, não é preciso tudo isso. Foi o que Mical fez. Ela despreza a intensidade da adoração de Davi. Ela despreza, sabe, a vida de oração de Davi. Simplesmente ela joga no lixo. Simplesmente isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, no nome de Jesus, sabe, não permita no seu coração, não permita, sabe, que isso possa entrar na sua vida e você passe, sabe, de alguma forma desprezar pessoas que estão buscando, que querem crescer, que querem avançar no reino de Deus. Porque tem pessoas assim, irmãos, elas não querem ser líder, elas não querem discipular, mas se você aceitar ser líder e aceitar discipular, sabe o que vai acontecer? Infelizmente tem pessoas que vão olhar para você: olha aí, esse aí está exagerando, não é preciso tudo isso não. Infelizmente, irmãos, isso pode acontecer. Mas eu vou falar uma coisa para você, no nome de Jesus: não deixe isso entrar no teu coração. Continue, se você é líder, continue liderando, ganhando vidas para Jesus. Se você é o discipulador, continue discipulando. Se não discipula, ajude esta congregação. Comece a discipular pessoas que você possa ajudar, consolidar pessoas, sabe, que esta igreja está ganhando, que vocês estão ganhando para Jesus. Em nome de Jesus, não despreze aquelas pessoas, sabe, que querem crescer. Ao contrário, meu querido, sabe aquele ditado antigo das pessoas antigas que fala assim: me diz com quem tu andas e eu direi quem tu és. Você sabe quem você vai ser daqui a alguns anos na vida? É só olhar para os amigos que você tem hoje. Se você olhar para as pessoas que estão ao teu lado, infelizmente é isso que vai acontecer, meu querido. Mas se você quiser crescer,
se associe a pessoas que amam a palavra de Deus, que são apaixonadas pela palavra de Deus, sabe, que querem crescer, que querem avançar no reino, no nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Outra coisa, número 9, perde o momento histórico. Aqui, Mical perde a bênção de Davi, por quê, irmãos? Porque ela ficou em casa. Infelizmente, era uma oportunidade de ser curada, mas ela não aceitou, ela ficou em casa. Ela perde um momento histórico. O que é que estava voltando para Jerusalém? A presença de Deus. Irmãos, daqui a alguns anos, possivelmente, essa igreja vai estar reunindo em outro local. Você já imaginou um prédio para 5.000 pessoas sentadas? Aí, quando chegar esse dia, quantos de vocês vão dizer: eu estava lá, eu ajudei, eu estava junto com a minha liderança, eu vi a transformação dessa igreja? Irmãos, eu falo com muita alegria, sem prepotência nenhuma no meu coração, sem orgulho, sem nenhuma coisa dessa no meu coração. Mas eu cheguei em Santarém em 1982. Sabe que tamanho a Igreja da Paz era? Era mais ou menos essa fileira aqui, irmãos. Eu vi aquela igreja crescer, eu vi aquela igreja romper. Sabe quantos membros a Igreja da Paz de Santarém tem hoje? Mais de 60.000 pessoas. E eu posso dizer: eu estava lá. Sim. Amém. Nós vamos lá agora em setembro, se Deus quiser. Amém. Então é momento histórico, gente. É momento histórico, não adianta. Entendeu? Hoje eu carrego o peso dessa história, porque eu estava lá, eu vi, né? Eu lembro, irmãos, que sabe o que a gente ia fazer? A gente ia fazer culto nas praças. Quantas vezes eu não carreguei caixa lá para a praça, né, de Santarém? Aí a gente fazia o culto na praça, ganhava 2 vidas, 3 vidas, e de noite levando aquelas caixas para a igreja pequena, guardava aquela, né, fazendo culto no Ribeirinho, indo lá para as comunidades. Hoje são centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de igrejas. Mas qual é o problema da esterilidade? São pessoas que perdem o momento histórico, não dão importância. Isso aqui não vai dar em nada. Olha, eu fui pastor de uma igreja, irmãos, na cidade onde eu nasci. Na igreja que eu converti, eu fui pastor. Eu converti aos 16 anos, de 15 para 16 anos, e aos 19 anos eu era pastor da igreja que eu converti, irmãos. Sabe o que o pessoal falava na cidade? Essa igreja vai acabar, isso aqui não vai avançar. Eu tenho foto aqui no meu celular. Eles estão construindo um prédio para 4.500 pessoas sentadas. Uma cidadezinha desse tamanho, meu querido, menor do que Ji-Paraná 1000 vezes. Sabe quem são aqueles irmãos? Pescadores, agricultores, pessoas simples. Estão construindo um prédio que foi orçado em 9 milhões de reais. De onde veio o dinheiro? Milagre, irmãos. Eu estava falando para o pastor Messias, cara, isso aqui é um milagre. Eu estava falando para ele, é um milagre, mas é um momento histórico. Sabe, você quer daqui a alguns anos lá, como eu estou falando, né, daqui a 20 anos olhar para trás e dizer: eu estava lá com o pastor Josias, eu estava lá com a liderança dessa igreja, eu estava lá, eu cooperei. Olha o tamanho que a igreja está agora. Amém, gente? Glória a Deus. E a 10ª e última coisa, o que causa a esterilidade, ela perdeu a bênção da liderança. Simplesmente perdeu a bênção. Por que ela perdeu, irmãos? Porque não estava lá. Você sabe quem vai ser abençoado hoje à noite? Você que está aqui, meu querido.
É você que está aqui. Mas pessoas que desprezam no coração, que têm o desprezo pelas coisas de Deus, infelizmente não serão abençoadas. Agora deixa eu falar aqui rapidamente, eu não falei isso no culto das 5, mas pastor, qual é a cura? Eu já sei o que causa. Agora como ser curado? Pastor, olha, eu acho que eu não sei, você que sabe, meu querido. Eu não sei se você está em algum desses pontos aí, mas pastor, eu quero ser curado. O que é preciso? Vamos lá. Muito tempo na presença de Deus. Aonde que eu vejo isso, irmãos? Na vida de Ana. Ana não podia ter filho. Lembra da história de Ana? Ana ia para a casa de Deus. E o que ela ficava fazendo na casa de Deus? Senhor, me dá filhos. Senhor, me dê filhos. Senhor, me dá filhos. Me dá filhos. Senhor, me ajuda. Eu quero frutificar. Eu quero ter filhos. Me ajuda. Essa é a oração de Ana. Ana adorou tanto e com tanta intensidade que Eli considerou que ela estava até embriagada. Irmãos, como é que você sabe que uma pessoa está embriagada? Você lá olhar lá de longe. Eu calculo que Ana caía no chão e orava, e deitava, e levantava, e cambaleava, e orava, e se ajoelhava. Aí Davi olhou de lá e disse: eita, Ana está bêbada? Não, irmãos, Ana não estava bêbada. Ana estava na presença de Deus. Tem pessoas que às vezes detectam situações na vida, mas às vezes não querem ser curadas, não querem romper. Aí é outro departamento. Mas se você quer frutificar, primeira coisa, tire tempo na presença de Deus. Vá para a presença de Deus. Vá buscar a presença de Deus. Segundo, Ana foi submissa, mesmo diante das falhas da sua liderança. Eli era um sacerdote que consentia com o adultério, o roubo, a imoralidade dos seus filhos no ministério. Eli deu uma chamada nela de uma forma muito injusta. Se Ana fosse alguém sem quebrantamento no coração, ela responderia com enorme grosseria a seu líder, devido à vida errada de Eli. Graças a essa atitude quebrantada e humilde de Ana, para com a sua autoridade espiritual, ela recebeu a sua bênção. Você quer que a sua célula multiplique? Sua igreja possa crescer? Tenha uma atitude como a de Ana. Você sabe que às vezes nós fazemos, irmãos, quando a nossa liderança erra, nós queremos responder da mesma forma, grosseira. Imagine Eli, que era um sacerdote, e ele chega com Ana e trata de uma forma errada a Ana. E como é o coração de Ana? Olha, irmãos, Ana poderia dar uma resposta para Eli, sabe, daquelas. Família de Eli era arrebentada. Eli consentia com que os seus filhos roubassem. Era um erro. Mas, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Ainda assim, Ana não olhou para o erro dos seus líderes. Ela olhou, sabe para quê, irmãos? Pela autoridade que estava sobre a vida de Eli, porque ele tinha como abençoar ela. Mas às vezes, irmãos, nós estamos com os olhos, procurando um erro na liderança, e quando acha, tem atitude errada. Eu sabia, aí mas não vamos ter esse coração em nome de Jesus. Quer ser curado, meu querido? No nome de Jesus. Terceiro, humildade genuína para conquistar o coração do seu líder. Humildade, coração quebrantado. Olha, isso aqui eu falo lá em Porto Velho, Isso aqui eu falo lá em Porto Velho. Eu não tenho filhos discípulos prediletos, não posso ter. Mas quem quiser estar perto da liderança, vai buscar por onde? Quando eu morava em Santarém, irmãos, olha, eu era cri-cri, sabe, para estar próximo à minha liderança. Por quê, irmãos? Porque eu sabia que o segredo está ali, de crescimento.
Mas tem gente que fala o seguinte: você, né? Puxa saco. Eu não, pastor. Hein? Puxa saco do líder, né? Eu lá que... Irmão, olha, eu nunca liguei para isso. Nunca liguei. Sabe o que eu entendi, irmãos? Que a bênção está na vida do sacerdote. A bênção está na vida da liderança. E quem quiser falar, ó, que fale. Mas eu vou estar atrás do meu líder. Número 4, recebe a declaração espontânea de bênção e vitória da sua liderança. Foi o que Ana fez. Ela ficou lá e Eli abençoou a vida de Ana. Ana teve filho, irmãos? Sim ou não? Teve. Ela era infrutífera? Era. Mas quando o sacerdote falou: você vai frutificar, Ana, você vai ter filhos e filhos e filhos. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, meu querido. Sabe o que falta para a igreja nos nossos dias? Acreditar mais nos nossos profetas, irmãos. Ter esta fé, que quando o seu líder te abençoar, creia que a bênção estará sobre a tua vida no nome de Jesus. Número 5, valoriza muito a declaração de fé do seu líder. Tenha fé. Sabe, às vezes o seu líder chega com você e fala assim: olha, meu querido, você é uma bênção. Aí a pessoa fala: eu? Como, pastor? Não, meu querido. Creia, tenha fé que o seu líder está tendo. No nome de Jesus, tenha fé. Você é uma bênção, meu querido. A bênção está sobre a sua vida, acredite nisso. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Acredite nisso, sabe? Creia na declaração de fé. Número 6, tome posse da palavra liberada e tenha atitude de fé diante delas. Tome posse, sabe? Coloque ela no seu coração. Deixa que a sua fé aumente. Sabe, olha, quando o pastor Paulo, pastor Ei, pastor Geraldo, os pastores profetizam sobre a vida da gente, nós acreditamos, irmãos. Sabe, nós acreditamos que nós poderíamos ser uma grande igreja em Santarém. Quando o pastor Eibe falava que nós íamos crescer, que nós íamos construir o maior templo daquela cidade. Sabe o que está sendo construído lá em Santarém, meu querido? Um templo para mais de 20 mil pessoas sentadas. Mas eu ouvi o pastor Eibe falar isso, irmãos, há mais de 30 anos atrás. Ele dizia isso: nós vamos construir um grande templo nessa cidade. Sabe o que nós fizemos com isso? Nós corremos com esta palavra. A gente acreditava que era possível. Sabe, nós acreditávamos, nós tínhamos essa fé, sabe, que ia acontecer. E hoje é uma realidade. Por isso, meu querido, quando os seus pastores profetizarem, que eles falarem a declaração de fé, pegue isso, coloque no seu coração: pastor Josias, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, meu filho. Creia, tenha fé. Pode ser uma loucura? Pode, mas tenha fé, irmãos. Acredite na declaração de fé, no nome de Jesus. 7º, resultado, qual é? A cura da esterilidade. Depois de você valorizar, depois de você tomar posse, né? Depois de você ter um coração humilde, um coração quebrantado, muito tempo na presença, submissa, sabe o que vai acontecer? Cura. Você vai ser curado, a sua vida vai ser frutífera. Você vai ver a sua célula crescendo, os seus discípulos crescendo, esta igreja crescendo, você avançando, a sua empresa dando certo, você prosperando, sabe, a bênção de Deus estando na sua vida em todas as áreas, a sua família abençoada, seus filhos abençoados, sabe, é isso que Deus quer, meu querido, e é isso que vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, meu querido, no nome de Jesus, e vamos ficar em pé.